Infelizmente, no tempo em que ele ficou fora, foi um longo tempo, tanta coisa aconteceu, a gente brincava falando sério, mas entre a saída do Bruno Henrique e o retorno dele da lesão, tanta coisa aconteceu no Flamengo que parece que foi mais tempo até. É uma recuperação longuíssima em alguns casos, no caso dele foi muito longa mesmo, e muita coisa aconteceu e a gente conversava sobre a possibilidade e aquela dúvida que fica, né, aquela pulga atrás da orelha de todo mundo. Será que ele vai voltar como antes? Será que ele vai ter lesões musculares que são tão frequentes em casos de jogadores que passam um tempo fora dos campos? E assim, a quantidade de futebol dentro dele é tamanha que mesmo nessas amostras pequenas desde que ele voltou, já dá para ver que é como se ele não tivesse se machucado, do ponto de vista do jogo de futebol e o que ele é capaz de fazer. Então isso é ótimo, isso é fantástico. Ver o Bruno Henrique em papéis decisivos em jogos como o de ontem é maravilhoso. Então, eu imagino que existe, a palavra tão usada aí para tantas situações, um protocolo de utilização dele nesse momento, porque o Flamengo não pode correr o risco de perdê-lo. Eu não estou falando por uma lesão no joelho, nada disso, porque o risco disso é o mesmo para todo mundo que está em campo e treinando. O São Paulo teve um jogador machucado no treino aí outro dia. E, infelizmente, esse tipo de coisa acontece, mas é perdê-lo por outras razões, né? Sim. Ligadas a esse período de inatividade que vai ficando cada vez mais para trás a cada gol que ele faz. E é um jogador muito diferente, muito diferente, um dos melhores do elenco, que é o melhor do Brasil, o elenco, né? Sim, Zupac, e tem a questão do contrato, né? Até o fim do ano, a torcida já começou até aquela movimentação, renova com o BH 27 e tal. Eu estou muito surpreso com a volta, não pela capacidade, uma lesão grave, e que cada um é de um jeito, né? Às vezes uns demoram, outros não. E a sensação que dá é que ele estava, né, com uma lesão do mindinho. O cara voltou com tudo, Zupac. É isso. Boa noite, Mota, André. Boa noite, Fã de Esporte. E a gente está falando de um atleta 30 a mais. É isso. Né? A gente está falando, não está falando de um atleta... que, se bem que hoje, né, há 10 anos, há 15 anos, um atleta de 31 anos, ele era um veterano. Sim. Hoje o futebol mudou um pouco nesse sentido. O futebol brasileiro também mudou bastante nesse sentido, porque nós, por uma questão financeira, mas o cuidado, as preocupações com a parte física, elas são maiores. E o Bruno Henrique, ele é um jogador de explosão, né? Então, pela idade dele, pelo tipo de jogo dele, pelo tipo de lesão que ele teve, o normal era ele não voltar como ele voltou. Sim. E isso é muito mérito dele, da sua composição física, da sua aplicação na recuperação, muito mérito do Flamengo, não só pela maneira que recuperou o jogador, mas pela maneira que vem preparando o Bruno Henrique para esse momento. Sim. Departamento médico e agora o departamento físico, né? São dois departamentos separados. E ele voltou fazendo gols, como a gente está acostumado, como a gente viu, 2 gols de cabeça, né? O gol de ontem contra o Atlético e o gol contra o Grêmio, que foi o primeiro, e o gol contra a equipe do Alcas, que foi um gol de dentro da área, um tapa bonito. Mas ele não vem só decidindo lá dentro. Ontem, por um acaso, ele entrou mais por dentro, né? Mais como um segundo atacante por trás do Pedro, no lugar do Vitor Hugo. Mas, por exemplo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, ele entrou mais aberto pelo lado, que é onde ele gosta de jogar naturalmente e onde se explora mais velocidade. Esse lance, onde ele quase fez o gol por cobertura, também o lance de arrancada. Então, assim, a gente vê um Bruno Henrique com nenhum impacto da lesão. Não sei se vai ser sempre assim ou se ele ainda vai passar por algum percalço na parte física, mas é um retorno muito legal de ver e é um jogador muito bom, né? O Flamengo tem, dos seus craques dessa era gloriosa, 2 contratos para decidir o que vai fazer. O Everton Ribeiro, que aparentemente, assim, o Flamengo dá sinais que há uma questão a se resolver, ainda há um detalhe, vai ou não vai. O Bruno Henrique não tem nem o que discutir. Assim, se alguém tiver alguma dúvida sobre renovar ou não com o Bruno Henrique, para parar e repensar essa pessoa. Porque o Bruno Henrique não é o tipo de atleta que você deixa passar na forma que ele está, em hipótese alguma. Isso, mas ainda sobre o Flamengo, teve a apresentação oficial, o goleiro argentino Rossi, nesta quinta-feira foi apresentado e a gente mostra como foi. Para nós, los argentinos, Flamengo es uno de los más grandes equipos de América. Bueno, es el último campeón. Las últimas 4 edições ganhou 2. Mas é muito
equipo muy grande que tiene los mejores jugadores de Sudamérica, con experiencia en Europa. La grandeza de Flamengo es lo que más me hizo decidir para vir para aquí. Con el juego de los pés, eu gosto de jogar com os pés, me gusta esse estilo de jogo. Arrascaeta sobre proposta árabe. Isso sim a nação rubro-negra quer saber. O Marcos Braz fala sobre a difícil busca de um substituto pro Arrasca. Mas quando você fala de um novo jogador para estar ali, para substituir o Arrascaeta, quando a gente vai para o mercado e tenta analisar também o nome para vir, ele não quer vir, que ele sabe quem é que está no Flamengo, o Arrascaeta. Então, assim, tem alguns sentidos que, assim, a vida é como ela é. Você não pensa que quando a gente vai para o mercado ou quando a gente entende que possa analisar um jogador que joga ali na mesma posição, que tem alguma característica parecida, o cara olha se, às vezes, o cara tem uma dificuldade de prosseguir com a negociação. Eu acho essa resposta muito boa do Braz, porque o mercado da bola como um todo avaliaria a dificuldade em substituir o Arrascaeta simplesmente pelo talento do Arrascaeta, o que de fato é uma verdade também. Sim. Mas é isso, para você trazer alguém um bom substituto para o Arrascaeta, se é um bom substituto para o Arrascaeta, o cara tem que ser realmente muito bom de bola. E se é muito bom de bola, ele tem que estar disposto a viver uma situação que provavelmente nenhum outro time, não só no Brasil, ele viveria. Deve ser difícil mesmo, né, Zupá? Ainda que o Arrascaeta ultimamente esteja ficando muito fora dos jogos, né? Seja por convocação ou pelas lesões, né, que ele tem, as lesões musculares que o atrapalham já há algum tempo. Mas isso faz parte, e acho que isso o Flamengo vive também. O Pedro é um exemplo disso. O Pedro foi para o Flamengo para ser reserva do Gabigol. Sim. Né? E o Pedro, assim, já teve os seus momentos de bad, que ele queria ir embora, queria ir para o Palmeiras, porque foi o que pintou, mas ele não foi porque o Flamengo corretamente não liberou e ele encontrou o espaço dele, seja com o Gabigol, seja no lugar do Gabigol. Então acho que isso faz parte, né? Faz parte. Agora, eu acho que assim, a gente já conversou essa semana mesmo, né, sobre esse movimento forte do futebol árabe, né, no mercado europeu. E por isso falamos aqui, acho que poucos jogadores brasileiros devem ser, jogando no Brasil, né, perdão, devem ser alvos grandes no momento, porque o olhar dos árabes está virado para jogadores de prateleiras mais altas. Dentre esses poucos, o Arrascaeta pode ser um deles. O Pedro foi um deles. E outros poucos jogadores dessa mais alta casta técnica que é atuante aqui no futebol brasileiro, podem correr esse risco, entre aspas, de receber a proposta. Ele já falou em sondagens aí, o Arrascaeta na sua confeitaria. Se de fato chegar a proposta, é possível que ele balance, não sei, né? A gente falou que tudo é possível, tudo é compreensível, né? Para o Flamengo é bom que isso não aconteça. Mas o Arrascaeta receber o assédio árabe nesse momento faz algum sentido. É muito difícil a situação, né? Entender qual é o momento do clube tomar a iniciativa, ou pelo menos internamente tomar a decisão, chegar à conclusão de que o relacionamento não vai durar mais muito tempo e vai ser preciso dar a esse relacionamento o desfecho que o jogador merece, que o clube pretende. E aí chega uma hora, e a gente já viu nas despedidas de grandes jogadores dos clubes que são importantes para as carreiras deles, né? Clubes nos quais esses caras passaram muito tempo, que muitas vezes a coisa fica ruim no final, fica feio, fica chato, desagradável, o jogador sai com mágoa, sai querendo mais tempo, o clube só quer dar 1 ano. Porque na hora em que vira negócio mesmo, o clube precisa ser frio. O clube precisa pensar dali para frente. O clube precisa ser aquele cara... Sabe aquele cara que olha para você, mas você percebe que ele não está olhando para você? Ele está olhando através de você? Sim. Sabe assim? É desagradável quando acontece, mas tem muita gente que é assim, né? As pessoas que não têm a capacidade de te olhar nos olhos. Então ele te olha pelo lado, assim. O clube tem que ter esse perfil. E tentar enxergar como é além, como é depois.
evidentemente, se a conclusão já tivesse sido atingida, alcançada, de que o futuro não é com aquele jogador. A atuação de ontem dele e outras mostram que ele é plenamente capaz de ser um jogador decisivo para o Flamengo por algum tempo ainda. E numa situação ideal, em que o desfecho é o melhor para todo mundo, é quando o jogador entende que chegou o fim, o período dele ali, e é a hora dele tomar a decisão de ir para algum lugar, seja onde for, porque proposta não vai faltar para o De Arrascaeta jogar enquanto ele quiser jogar futebol. Então, tomara, né, e eu estou pensando que isso não vai acontecer no curto prazo, tomara que no momento em que eles entenderem que é preciso pensar no Flamengo sem o De Arrascaeta, ele já tenha o próprio planejamento para a sua carreira depois do Flamengo.